essa urbanização que veio ocorrendo tardiamente, onde, como o Gerson aqui até comentou, que a urbanização no Brasil se deu no início do século XX, no ano de 1920. É um tanto peculiar, por quê? Porque é muito discutido se é do ano de 1920 ou 1930, porque a urbanização no Brasil ela é principalmente caracterizada após o período do café, que foi quando o café ele vinha em alta na bolsa de valores nesse período. Então, grande parte do povo era do meio rural e trabalhava então nesta produção para vender. Só que como vem dando essa queda, como a produção do café veio se popularizando, nós começamos então com os mecanismos agrícolas, toda aquela revolução verde, o Brasil tardiamente então acabou saindo dessa meio rural e começou então um processo de industrialização e de urbanização. Aqui eu trouxe coisas que são importantes ressaltar, porque são aspectos que nós podemos vendo sendo abordados como questões que viriam a ser desenvolvidas no Enem. Que é, por exemplo, eu não sei se muitos de vocês conhecem, nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que ele é responsável, então, por formar as informações e os levantamentos geográficos quantitativos e qualitativos que permeiam o Brasil e nos pegam e nos devolvem essa informação, então, de um meio que nós consigamos, então, decifrar. Só que para a obtenção desses meios, eles acabam estabelecendo certos padrões para seguir de como é dado essa urbanização, essa industrialização, ou quantidade demográfica, etc., entre diversos outros. O que nós podemos ver é que o IBGE ele ressalta o seguinte: para um distrito, para uma sociedade ser considerada urbanizada, a cidade tem que ter um percentual de no mínimo 2.000 habitantes ou mais, para que assim então possa formar um aglomerado urbano onde haja um conjunto de residências, acesso à saúde, educação e resquícios então de um comércio, de uma possível industrialização que venha então a fomentar aquela cidade de um jeito que ela não necessite tanto do campo, que ela consiga também trabalhar com o meio rural, quer dizer, com o meio urbano sem ser o rural. E quando nós pegamos, então, uma escala maior, por exemplo, quando nós pegamos um país, o Brasil. O Brasil, então, até o ano de 1920, como é que ele funcionava? Ele tinha, ele era majoritariamente rural. Eu vou trazer agora, mais para frente nessa aula, uma estatística que mostra como foi dado essa urbanização no Brasil. O que é importante ressaltar? Que para um país seja considerado urbanizado, ele seja considerado urbano, ele necessita que pelo menos 50% da sua população viva fora do campo. O que nós não vimos aqui no Brasil até meados de 1930, 1940. Já existia resquício que o Brasil começou a se urbanizar anteriormente, só que ele ainda não era considerado um país urbano, pois ainda, mesmo com a criação de indústrias e incentivo dessa trazer a população para a cidade para trabalho, já já ainda se via majoritariamente no campo. Aqui o Gerson fez um comentário que eu vou ler até para vocês. Em 1930, li que ocorreu a regulamentação do trabalho com Vargas. A demanda por direitos veio da década anterior de várias greves acontecendo de 1917, 1920 e 1927. Essas greves nas indústrias centros e tal, se me corrija se estiver. Então, Gerson, exatamente isso aconteceu. Tipo, ocorreu já esse movimento industrial aqui anteriormente, mas nós vemos ele mais presente a partir da década de 30, porque foi quando nós começamos, então, a ter majoritariamente uma população mais urbana. Anteriormente, nós víamos requisitos, mas ainda assim era mínimo.
outra coisa que devemos ressaltar é que nós não podemos simplesmente ter um aglomerado de pessoas e falar que aquele espaço é urbanizado. Então, dizem assim, então, o seguinte, que para aquele espaço que ele venha a ser considerado urbanizado, ele necessita de assistências básicas, que, por exemplo, é água potável, o saneamento, acesso por estradas e energia elétrica. Nós percebemos que muitas das vezes não atende todos esses requisitos. Por exemplo, muitos moradores de Pelotas aqui, hoje em dia, pagam um saneamento básico sem ter o tratamento de esgoto na sua residência. Não sei se vocês sabem, mas é uma estatística assim, ó. Se eu não me engano, acho que é só 13% do esgoto de Pelotas que ele é devidamente tratado. Mas mesmo assim, a maioria paga o imposto pelo tratamento de esgoto. Então, tem tentado se ampliar essa iniciativa por tratar os dejetos que são descartados por nós, tanto de lixo quanto esgoto, mas ainda assim não é todos os locais que tem, mas ainda assim atende a muitos desses requisitos, que é, no caso, o estrada, água potável e o acesso à energia elétrica. E antes da continuidade agora na nossa aula, algum de vocês ficou com alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento? Gostaria de atentar a algum ponto que eu possa não ter falado? Tá bem, então. Bom, eu vou dar continuidade também à nossa aula e vou fazer aqui o slide e falar então um pouco das causas da urbanização. Por quê? Porque para a urbanização vir a ocorrer, ela tinha que trazer certos benefícios, um certo conjunto de causas, o como ela ocorreu, o porquê que ela ocorria e diversos outros assuntos que permeiam então este movimento. Dentre desses, eu trouxe 3 tópicos que são os principais motivos para a industrialização. Eu gostaria de perguntar para você se está entendível para todos a imagem, está bem esclarecido, todos estão conseguindo enxergar bem o slide. Parece saber se está de boa para todo mundo. Vou colocar aqui uma enquete para perguntar para vocês. Respondam sim se todos conseguirem enxergar bem, se está tudo tranquilo em relação às imagens, ou se gostaria que fosse esclarecido alguma coisa. Bom, vou encerrar a enquete aqui, porque vi que acredito que para a grande maioria esteja tranquilo para enxergar. Tá bem, então, gente. Aqui eu destaquei, então, 3 motivos para urbanização. O primeiro, é como eu já tanto mencionei, é a industrialização. Por que a industrialização? Porque, como eu já mencionei anteriormente, para que eu possa sair do campo e vir trabalhar no meio urbano, que eu possa, onde eu não estaria produzindo meu sustento, minha alimentação, eu vou necessitar de trabalho, vou necessitar de algo que venha me dar o meu sustento para que eu possa, então, consumir o produto que venha a ser ofertado nos mercados. Então, em grande parte, vem se dado, então, a industrialização, porque era o que permitia, além da produção em grande escala de alimentos, também permite que haja um trabalho, haja um meio de sustento e um meio de trabalho para que venha assim então ser desenvolvido para que todos possam ter acesso a uma qualidade de vida. Uma coisa que eu gostaria de levantar é que nós no meio urbano nós não necessariamente temos que excluir a hipótese de não produzir nosso próprio alimento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos diversas iniciativas na nossa cidade que é voltada às hortas urbanas, que é onde nós pegamos terrenos baldios ou até mesmo pequenos espaços públicos, ou até mesmo de nossa residência, e produzimos um pouco de nossa alimentação diária, como pequenas horticulturas e produção de pequenas verduras, onde se é produzido bastante alface, tomate, entre outros.
Então, não excluindo que nosso insumo tenha aqui 25% do campo. Também há a possibilidade dele vir ser produzido mesmo dentro do urbano. Outro fato que é interessante de ser levantado é problemas no campo. Que problemas nós encontramos no campo, então? Com essa industrialização, com todo esse movimento que vem ocorrendo da Revolução Verde e da criação de grandes maquinários, nós vimos, então, máquinas substituindo o trabalho braçal, aonde o trabalhador que antes trabalhava no campo, ele se pegava, então, trabalhando, ele se pegava perdendo seu trabalho para uma máquina. Porque, por exemplo, para roçar um campo, que é passar a máquina assim e aparar, como vocês estão vendo na imagem, para deixar ele retinho. Antigamente era necessário uma grande quantidade de força braçal para realizar esse aplainamento no campo, que veio então a ser substituído ao longo do tempo por uma máquina. Então, o trabalho que precisava de 20 pessoas para fazer, apenas um homem numa máquina conseguiria fazer, causando assim então o esgotamento de trabalho no campo. E claro, além de dificuldade a muitos acessos públicos que nós vemos hoje em dia. Por exemplo, nós que vivemos na cidade temos muita facilidade para ir para a escola, ter acesso à saúde, podemos ter segurança, porque temos postos de polícia, de guarda municipal pela cidade, enfim, entre outros, além do saneamento. No campo, principalmente antigamente, se via muita dificuldade disso. Grande parte da população do campo era analfabeta, não tinha acesso algum à educação. O que começou então a levantar esse mais e mais características que veio a fomentar então a migração desse povo do campo para a cidade. E fomentando então assim o incentivo à urbanização e todo esse aglomerado urbano. E levando o que nos leva ao nosso próximo ponto, que é perspectiva e qualidade de vida, que é um dos principais motivos que fez anteriormente o povo do campo abandonar este meio de existência, esse meio de vida, que foi então pegar e procurar uma área onde ele possa, além de ter trabalho, ter direito à educação, saúde, segurança, saneamento básico, e também tenha mais, não só para si próprio, mas também para que seus filhos e netos e futuras gerações tenham acesso a isso. Não excluindo que o campo é algo ruim, é algo difícil. Só que anteriormente nós víamos muita da população concentrada no campo. E o campo, por todo esse processo do maquinário, não teria condições de então atender essa grande quantidade de pessoas. Hoje em dia, sim. Hoje em dia nós vemos que existem pessoas que vivem do campo, que vivem do rural, que produzem e ainda assim conseguem ter o acesso à educação, à saúde, à segurança, pois o governo então acabou fazendo essa ponte para que consiga então levar esses acessos a toda a população que então está dentro do nosso território. Eu não sei se muitos de vocês conhecem, por exemplo, a região daqui da Cascata, ou se algum de vocês é da Cascata, enfim, ou de algum meio que é mais rural dentro de Pelotas. E nós vemos que lá tem escolas, lá tem postos de saúde, bem, se encontram em uma grande distância, mas possui até mesmo o transporte público, onde um ônibus pega e faz toda esta rota para levar a população rural tanto para a cidade quanto para seus demais acessos lá dentro. Assim, então, como nós vínhamos falando, todo esse esvaziamento que vem se dado, toda essa migração do campo para a cidade, ele é denominado, então, de êxodo rural, que aqui no Brasil, então, ele teve seu boom, por assim dizer, sua grande explosão, seu grande processo migratório no ano de 1930, que
Pois o Brasil, como nós já mencionamos anteriormente, o Brasil teve um processo de industrialização um pouco tardia em relação à Europa, fazendo então que em 1930 a população deixasse o campo e viesse procurar novas oportunidades nas cidades e em outros meios industriais. Eu estou falando muito rápido, surgiu alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Posso continuar a aula? O que vocês estão achando? Tudo ok? Bom, se ninguém falar nada, eu vou dar continuidade aqui então. Mas se surgir qualquer dúvida, tu pode estar colocando aqui no comentário que eu vou atender. Então, o que nos leva à pergunta, o que seria então esse êxodo rural? Então, como eu já falei, o êxodo rural é esse deslocamento ou migração de trabalhadores do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida ou até mesmo pela perca de seus empregos, porque aqui, como diz o textinho que eu coloquei para vocês, a mecanização acabou tomando, ou como eu já mencionei anteriormente, a mecanização acabou tomando, então, grande parte desse processo de trabalho, uma máquina vinha substituir 20 trabalhadores, causando, então, uma grande deficiência, uma grande carência na área de trabalho, na área de sustento, fazendo com que a população que vivia, então, do campo começasse a encontrar grandes necessidades, passando fome, a falta de atendimentos básicos de saúde, de educação, tanto que a perspectiva de vida para quem vivia no campo naquela época era extremamente baixa, assim como a taxa de alfabetização. Então, por todas essas possibilidades que o meio urbano veio a oferecer, acabou sendo causado então um processo de êxodo rural, que é a migração do homem do campo à cidade. Aqui, acho que o slide acabou desconfigurando um pouquinho quando eu passei para cá, mas eu tentei trazer então uma imagem que mostrava para vocês um pouco mais também dessa realidade da cidade para o campo, ou do campo para a cidade, que é o seguinte: nós não podemos também romantizar esta ideia de que o cidadão que está saindo do campo vai achar assim logo de cara as oportunidades na cidade, que ele vai se deparar com riquezas, com casas, com moradias, com um saneamento básico, com educação, pois mesmo que o governo venha a tentar assegurar isso a todos, infelizmente não é a realidade que nós vemos muitas pessoas que após perder seu trabalho encontram necessidades no campo, eles vêm para a cidade e acabam encontrando necessidades aqui também, que eles pegam então e de fome no campo venha passar fome na cidade, porque acabam não conseguindo achar o meio de subsistência para que possam viver então desse meio. Então eu vou falar um pouco das consequências negativas que esse processo de urbanização tardio teve, porque não foi um processo que aconteceu de maneira gradual, foi um processo que acabou só sendo implementado e foi. E eu vou então discorrendo um pouquinho melhor sobre isso agora ao decorrer da aula, para explicar para vocês quais consequências foram essas, o que isso ocasionou e como isso nos afetou então até negativamente. Então aqui nesse textinho eu digo o seguinte: este crescimento, essa crescente urbana, ela não se deu de forma gradual, ela se deu de forma desregular, ela se deu de forma descontrolada. Nós víamos então uma crescente industrial e uma grande quantidade de pessoas migrando do campo para os grandes centros urbanos, aonde criou então de diversos aglomerados urbanos, aonde permitiu então a criação de favelas, onde começou o crescimento da pobreza, da violência, porque o centro urbano não vinha conseguir suportar todos aqueles trabalhadores que vinham do campo, causando assim aglomerações, residências irregulares, que no caso são residências construídas em locais inapropriados, e diversas outras dificuldades encontradas por esse povo que migrava então do campo para a cidade em busca de
melhores condições, pois foi ofertado toda uma ideia, todo um plano de que indo para a cidade eu vou ter acesso à luz, água, educação, uma qualidade de vida, mas infelizmente era algo limitado que não conseguiu atender a todos, formando então assim estas favelas e regiões periféricas. Aqui então eu trago duas imagens que explicam muito bem como esse crescimento repentino, esse crescimento acelerado, e como isso nos causa então uma desigualdade em curto espaço territorial. Que é onde então nós temos dois exemplos que podemos estar, que é a macrocefalia urbana e a segregação espacial. Algum de vocês conseguiria me citar o que seria a macrocefalia urbana ou o que seria essa segregação espacial? Algum de vocês tem alguma ideia, alguma dúvida? Não? Então vou dar continuidade na minha explicação então. A macrocefalia urbana é quando nós vemos o crescimento de uma grande área urbana assim, ó, repentinamente, de maneira que se dá desregularmente, onde nós temos, por exemplo, grandes centros urbanos acompanhados por grandes regiões periféricas, que assim mostrando um pouco dessa desigualdade e dessa segregação espacial. Por exemplo, aqui numa das imagens abaixo, se todos vocês estão conseguindo enxergar bem, vocês veem então a presença de um aglomerado urbano e do lado no caso um aglomerado urbano periférico e do outro lado um residencial de luxo, onde temos uma mansão, temos um grande edifício, ali como parece um parquezinho para jogar tênis, causando então sim essa segregação espacial, pois acabou não conseguindo atender todos o pessoal que veio do campo para se estabelecer na cidade, causando assim então, além de moradias irregulares, essa grande desigualdade que é tão escancarada, onde nós temos um lado da cidade que tem pleno acesso a saneamento, a segurança, a educação e a uma qualidade de vida. E do outro lado nós temos uma região que um povo mais carente, que acabou tendo que se habituar, acabou tendo que permanecer em uma região desregular, uma região perigosa, que nós em seguida vemos casos de deslizamento, residências tombando e toda uma questão de falta de qualidade de vida para essa população. Que então vem se dando assim, ó, quase que escancaradamente como se mostra essas imagens, onde nós temos um grande aglomerado urbano que tão perto fica uma região extremamente pobre, e já do outro lado fica uma região extremamente rica, dando então sim essa segregação espacial. Todos vocês conseguiram entender esses dois conceitos, como que eles são abordados e, enfim. Algo que eu acho interessante de comentar sobre isso tudo é que eu não sei se como é que vocês conhecem o centro de Pelotas, mas eu vim conhecer faz pouco tempo, que é a região da Cerquinha do centro, que é uma região mais periférica que é muito próxima ao nosso centro, onde nós vemos muitas desigualdades de uma região central, que tem uma área toda asfaltada, nós vemos praticamente a cada 10 minutos uma viatura passando, e todo aquele assistencialismo. E quando logo do lado tem uma região que se mostra extremamente carente, com ruas que não estão asfaltadas, que estão com muitos buracos, e então nós vamos presenciando, mesmo dentro do nosso cotidiano, essa grande diferenciação de uma segregação espacial, onde nós vemos uma área que tem total assistência da prefeitura, enquanto tão perto vemos uma área que tem um pouco dessa assistência. Algum de vocês gostaria de ressaltar um exemplo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, o Gerson está digitando. Tudo ok?
Bom, eu vou dar então continuidade aqui. Se caso surgir alguma dúvida, caso surgir alguma curiosidade, alguma pergunta, vocês podem perguntar que eu vou, assim que terminar de apresentar aqui, eu vou me atentar e responder vocês. Agora falando um pouco mais das consequências dessa urbanização desenfreada, aqui eu decidi ressaltar alguns tópicos para vocês, que é o aumento do desemprego, que a pessoa sai do campo buscando uma qualidade de vida no meio urbano, acaba não encontrando e nós vemos o crescimento do desemprego, de moradores de rua, crescimento de residências irregulares e até mesmo da marginalização. Uh, Aumento do subemprego, que são os trabalhadores que vêm do campo e vêm para trabalhar na cidade, como por exemplo, empregadas domésticas, uh, pessoas que não possuem sua carteira assinada, que trabalham sem qualquer vínculo empregatício. Hoje em dia, tudo bem, as empregadas domésticas elas são seguradas a terem seus direitos, mas muitas das vezes nós vemos empregos irregulares, onde a pessoa acaba não tendo o vínculo empregatício, ocorrendo no nosso dia a dia. Aí nós temos também o crescimento de favelas, que é se dada por construções irregulares, que se dá em locais indevidos, que se dá em uma grande aglomeração de residências em um curto espaço de terreno e diversos outros. E também nós temos o aumento da marginalização. Por quê? Porque nós temos a falta de assistências básicas, de saúde, de emprego, de segurança, e muitos então acabam buscando refúgio então em atividades ilícitas, para meio que possa então subsistir, que através do crime buscam meios de sustentar, de se manter, claro, licitamente, mas buscando então, como não tem a oferta de emprego, educação e estudo, eles acabam por buscar em atividades ilícitas. Bom, vou ler aqui os comentários de vocês. Termo gentrificação, e te perguntar se encaixa no entendimento de segregação espacial. Bom, vou dar continuidade na aula aqui, depois eu dou mais atenção para o bate-papo. E aqui então eu trouxe algumas imagens para vocês deste crescimento, do crescimento de favelas, de construções regulares e do crescimento de regiões periféricas, que não possuem então grandes assistências públicas. E aqui, como vocês podem ver, são residências que são dadas desregularmente, perto de viadutos, onde tem grande circulação de veículos, ou residências que se encontram muito próximas umas das outras, em morros, que assim nós podemos ver muito presente nas favelas, e bairros extremamente carentes. E aqui, então, para explicar um pouco mais tudo isso, eu trouxe para vocês este gráfico, que explica como é dado essa crescente na urbanização. Esse gráfico aqui eu peguei e retirei do site do IBGE e trouxe para vocês. Não sei se está legível para todos. Se tiver algum problema com o gráfico, pode me falar. Eu vou pegar e falar um pouquinho sobre ele. Aqui, como vocês podem ver, traz o acompanhamento de 1940 até o ano de 2010, onde nós vemos, então, esta crescente. E aqui fica muito como é essa crescente urbana e assim aí não sei se todos vocês conseguiram ver os slides, todos vocês conseguiram ver o slide bem? Tá, entendi a todos. Surgiu alguma dúvida?
Bom, então, como vocês vêm discutindo, eu vejo que vocês estão discutindo o termo de gentrificação e segregação social. Bom, quando nós falamos em segregação espacial, nós falamos então na coexistência de duas classes evidentes, onde nós uma classe habitação muito próxima, descancaradamente essa questão da desigualdade. Como o Gerson aqui ressaltou, ele é um termo que ele é mais... Vocês conhecem a região ali do shopping, aquela região do potencial, incluindo grandes filhos, grandes residenciais. Aquilo sim, é valorizar aquela área, transforma então um subcentro, uma sub-região central de Pelotas, teoricamente é só então as que teriam essas condições, elevando assim então e possa habituado mais para uma própria classe, com a criação de alphavilles, parques residenciais, etc. Onde nós temos então uma pequena descentralização, onde nós temos daquela região. Eu acredito que a gente ser mais a isso, nossa segregação, a coexistência dessas em um curto espaço terreno, onde nós temos toda uma assistencialização para uma parte rica, enquanto uma parte mais carente vem sofrendo. Aqui colocaram que está travando. Está travando para todo mundo ou já melhorou? Como é que tá? Eu vou colocar uma enquetezinha aqui perguntando se está travando. Aí vocês colocam assim. Que grande parte de vocês falaram que está travando. Uh, mas se tiverem qualquer curiosidade, ou caso tenham perdido algum termo enquanto correndo, enquanto travando, eu posso sair e voltar a aula de novo, de novo. Todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Deixa eu ajudar já no eu não sei. Vamos tentar de novo então. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá travando ainda? Bom, então eu vou desligar a câmera e. Melhorou? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo ok? Como é que vocês estão conseguindo me ouvir então? Gostaria de perguntar se ficou alguma dúvida, se por causa se vocês perderam alguma parte da aula, ou se gostaria que eu abordasse algum outro conceito com vocês. Não sei se vocês conseguiram entender tudo direitinho, ou se alguma coisa, com alguma dúvida. Eu sei que às vezes eu falo um pouco rápido, acabo acelerando algumas das minhas explicações, mas se surgiu qualquer dúvida durante a aula, vocês podem colocar aqui nos comentários. E no final eu vou tentar pegar e dar mais uma atenção para vocês, vou tentar abordar um pouco mais as curiosidades que possa ter, que
qualquer dificuldades encontradas. Demais, então vou dando continuidade aqui. Todos vocês conseguiram ler o gráfico, todos conseguiram entender bem ele. Tá ótimo para todos? Vocês conseguiram ler o gráfico dessa crescente urbana em cada década brasileira registrada pelo IBGE? Tá bem, então. Então, dando continuidade na nossa aula, para nós já encaminhando para um encerramento, eu gostaria de trabalhar com vocês algumas questões, onde vou ler para vocês essas questões e nós vamos então resolvê-las juntos. Vou colocar uma enquete com as respostas para vocês marcarem e vamos então corrigi-las juntos e comentar os erros, os acertos e do porquê. Aqui eu trouxe uma questão que eu retirei do Enem e então abrange essa questão de urbanização. Seguinte, a intensa, a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar falta de infraestrutura, limitação das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos, aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestruturas e todas as formas de violência, conflitos e violência urbana, luta pela posse de terra e acentuação do êxodo rural. Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no número de favelas e cortiços. E letra E, luta pela posse de terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. Então, dada a pergunta, tem a resposta A, B, C, D e E. Eu vou colocar a enquete, então, aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. E vou colocar que vocês, então, respondam. E depois nós colocamos ela juntos. Então, eu vou dar um minutinho para vocês analisarem a questão. E logo vou estar soltando a enquete aqui para que nós possamos respondê-la. E se surgir qualquer dúvida ou algum esclarecimento na questão, algum termo que vocês não entenderam, eu posso vir aqui responder para vocês. Então tá, gente. Deu um minutinho aqui. Eu vou colocar a resposta para. Vou colocar a enquete aqui para vocês que possam responder. E vamos resolver então essa questão juntos e depois então discutir um pouquinho sobre ela. Então, eu vou dar um tempinho para que todos possam responder, analisar um pouco, então nós vamos fazê-la. Dar mais um tempinho para que todos possam responder. E daqui a um minutinho eu vou pegar e vou encerrar então a pergunta, a enquete.
Tá bem, então, gente, eu vou encerrar aqui a enquete. Espero que todos tenham conseguido entender a questão e respondido de acordo com o seu entendimento. E logo agora eu vou explicar então o resultado. Então, nós vemos que aqui 6 responderam C, 6 responderam B, 2 C e 4 responderam D. Então, quando nós vamos falar de a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar. Aí ninguém respondeu A, então vamos pular. E quando nós falamos na B, aumento de número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura, todas as formas de violência. Então, uh, como a B é a resposta correta, por que ela é a resposta correta? Porque a falta de infraestrutura, a falta de planejamento, acabou então que fosse criado uma grande quantidade dessa região periférica, fazendo com que houvesse uma grande quantidade, uma grande desigualdade social e permitiu então a criação de favelas, uh, atenuada pela falta de infraestrutura, o que veio a desencadear então esta violência urbana. Então B é a resposta correta. Mas como tem pessoas que responderam C e D, eu vou dar uma olhadinha nessas perguntas e vou responder. O conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. Então, conflitos e violência urbana, correto. Mas agora, quando nós falamos pela luta pela posse de terra, é algo até que ocorreu, mas não em grande escala. Tipo, então, não é interessante nós pegar e destacar isso. E quando nós falamos também em êxodo rural, sim, ocorreu um intenso êxodo rural. Mas aqui nós estamos falando na acelerada urbanização. Tudo bem que para acelerada urbanização nós temos que ter, então, esse processo migratório. Mas é algo que já estava ocorrendo, já estava aquela população lá e já estava, então, vindo a ocorrer todo aquele processo. Então, não houve luta pela posse de terra, houve sim um êxodo rural, mas é algo que já veio a ocorrer e agora já estamos enfrentando outros problemas dentro da infraestrutura urbana. E quando nós falamos de acentuado do êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no número de favelas e cortiços. Então, já descartamos a D pela mesma questão do êxodo rural. E quando nós falamos pela mudança no destino das correntes migratórias, não é algo que se torna uma realidade, porque essas correntes migratórias, elas sempre buscaram grandes centros urbanos. E na época se mostraram como Rio de Janeiro, São Paulo e algumas outras grandes cidades que viam, então, com esse processo de industrialização. Então nós podemos descartar a questão também por essa questão de mudança nas correntes migratórias. E o aumento no número de favelas cortiças está correto na questão. Agora, então, eu vou pegar e passar para a próxima questão. E após nós resolvermos essas questões, eu vou deixar um espaço para dúvidas e perguntas que vocês já podem ir colocando aqui agora, que ao término da aula eu vou pegar e vou, se necessário, voltar aqui para responder então essas perguntas e dúvidas, se caso não ficou entendível do porquê que você errou essa questão, ou qualquer algo do tipo. Aqui nós temos então a seguinte pergunta, que ela vem com uma imagem. Observe a imagem que representa um fato comum encontrado em grande parte das médias e grandes cidades brasileiras na década de 1990. É que eu vou dar um tempinho para vocês analisarem a imagem.
Agora passando, decorridos mais 10 anos entre o momento da foto e os dias atuais, pode-se afirmar que o planejamento no Brasil é A. Uma realidade evidente que, de certo modo, consegue reduzir o apartheid urbano. B. Considerado renovador porque está sempre transformando as áreas centrais da cidade. C. Incipiente porque não consegue corrigir as distorções criadas pelo crescimento desordenado. E D. Resultado do amadurecimento e mobilização da sociedade que reivindica melhorias na infraestrutura. Agora, novamente, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem na questão. E se vocês quiserem que eu volte para a imagem para que vocês possam ir analisando a resposta, é só pedir que eu volto. E daqui a um minutinho eu vou, então, abrir a enquete para que possamos responder essas perguntas. Essa pergunta. Vocês querem que eu volte na imagem ou tá tranquilo? Deixar uns 10 segundinhos na imagem para que vocês possam analisar um pouquinho. Se está de acordo com todos, eu vou pegar agora e vou abrir a enquete para que nós possamos, então, responder a pergunta. Bom, gente, daqui a pouco, acho que vou dar mais um tempinho e já vou encerrar aqui a enquete. Então, quem quiser responder, eu vou dar mais uns 10 segundinhos e já vamos, então, para a resolução dela. Então, aqui na resposta de vocês, nós vemos, então, que a grande maioria colocou resposta C e outros colocaram D. Analisando essa questão, então, nós temos a pergunta que nos dá o seguinte: esta imagem, e 10 anos depois, pode-se afirmar que o planejamento do Brasil urbano é. Aí, quando nós vamos, então, analisar uh, as respostas, nós temos, então, a C e a D, que foram as que vocês marcaram. Quando nós falamos na resposta incipiente, porque não consegue corrigir as distorções criadas pelo crescimento desordenado. Quando nós falamos incipiente, quer dizer que é algo que está no começo, algo que está iniciando.
e que não consegue acompanhar o crescimento ordenado. Então, analisando a resposta C, nós conseguimos ver que ela é correta. Por quê? Porque aqui nós vimos uma grande desigualdade nessa formação territorial, na nossa urbanização, que nós atenua-se por o fato dela ser desorganizada, por ela ser dada de uma forma muito expansiva pelo até mesmo pelo fato de nós ter começado tardiamente nisso e por ser algo que está apenas começando. Então, nós vemos que essas desigualdades então são criadas pelo crescimento desordenado e por ser um processo que nós estamos ainda em período de formação, que ainda não estamos realmente lá. E para então responder para vocês a D, se eu consigo. Bom, aqui é dificultamente, mas com relação ao resultado de amadurecimento da sociedade em relação à infraestrutura, uh, não é bem o que nós buscamos, por quê? Porque nós vemos que há grande desigualdade, nós vemos que não estamos num desenvolvimento amadurecido. Por quê? Porque ainda nós, dentro dos nossos centros urbanos, nós ainda enxergamos muita desigualdade, muita construção irregular, e nós não vemos um preparo, nós não vemos um amadurecimento, uma mobilização da sociedade para que então venha atender isso de forma geral. Nós então nós estamos no processo para isso, mas nós ainda não chegamos lá. Então podemos dizer que é um processo incipiente. Uh, então eram essas duas questões que eu gostaria de trazer para vocês. E eu gostaria também agora de perguntar se ficou alguma dúvida em relação a essa questão, se ficou alguma curiosidade, algo que vocês ficarem em dúvida ainda, algo que vocês gostariam que eu voltasse na minha apresentação, para saber sanar qualquer curiosidade que vocês apresentem. Tá, então, gente, caso não tenha ficado nenhuma dúvida, eu gostaria então de agradecer então, pela atenção de todos. Obrigado por estarem aqui na aula comigo hoje, por terem participado. E nós nos veremos novamente até o período do Enem, onde iremos abordar outros conteúdos da geografia. Eu espero que qualquer curiosidade que venha aparecendo, alguma dúvida, se quiser acesso a algum material, vocês podem então nos encaminhar pelo qualquer questionamento pelo e-mail que o Alex passou para vocês, que está agora aqui na tela nos comentários. E demais agradecer a presença de todos. Espero que vocês estejam se cuidando nesta quarentena e uma boa noite para vocês. Boas aulas agora que estão por vir, que se eu não me engano agora a próxima aula é filosofia. E agradecer mais uma vez. Obrigado, gente. Então, Alex, se não tiver mais nada, eu vou desligando aqui, ok?